Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula introdutória também, assim como as duas antecessoras. A primeira aula foi sobre o Hobbes, uma introdução ao pensador. Depois foi a Marilena Chauí e agora também mais uma filósofa, né, a Nancy Fraser. Então essa é a primeira aula sobre ela, na qual eu também já disponibilizarei nessa aula agora, né, já está aqui embaixo, né, um link em azul, clica ali, você vai para o Google Drive e pode pegar o PDF, que é exatamente o que está no edital da Federal. Inclusive, esse foi o mais fácil de todos de conseguir, porque foi só clicar lá no edital e ele já baixa, né? Então, tanto a Marilena Chauí como a Nancy Fraser, o Ailton Krenak e também o David Wallace, todos esses quatro, 80%, a própria federal já deu, né? Tá aqui facilitado também, né? Só a única coisa que eu fiz foi formatar do padrão que eu costumo fazer para o canal, porque eu acho uma boa forma de ler. Você pode escolher, você quer o original que está lá, ou esse que é exatamente igual, só está nessa formatação padrão. É, e pode pegar, né? Se não fosse que nem o do Hobbes, por exemplo, eu fui atrás, né? Comprei e tal, digitei ele e coloquei aqui para vocês. Que está lá no Hobbes, lá, esse é o mais difícil de encontrar, né? Então, se tem algum precioso, é o do Hobbes, né? Mas aí tem os outros também, caso vocês gostem do jeito que está colocado aqui, a forma de ler, se quer imprimir, alguma coisa assim, por favor, fiquem à vontade, né? Essa é a intenção, é ajudar e também é seu, é dado. Se é dado, você pode fazer o que você bem entender com ele, tá bom? Então, também para quem quiser se inscrever no canal, fiquem à vontade, são muito bem-vindos. Se quiserem dar o seu like, ou ativar a notificação para ser avisado das postagens das aulas, é, fiquem à vontade também. E acho que até mais importante de tudo, fazer os seus comentários. Às vezes a gente tem vontade de falar, mas tirar suas dúvidas, né? Se você tiver alguma pergunta, né, ou achar que eu posso ajudar em alguma coisa, alguma sugestão, qualquer coisa que você acha que queira me falar ou que acha que eu possa te ajudar, é, eu faço questão de dar todo o suporte que eu puder para fazer. E se eu não puder, eu vou tentar, né? E eu vou dizer a verdade, que caso eu não tenha dado, por que não deu? Mas não é a intenção é ajudar. Até agora tive a sorte de poder ter conseguido ajudar as pessoas aí. Então, gente, essa então é a primeira aula da Nancy Fraser, já está disponível aqui o texto para download para vocês. E eu sou o professor Johnny, então, começando com a nossa primeira aula do ano aqui, para essa primeira fase, para todos os alunos que vão prestar o vestibular para o FPR de 2024 para o ano de 2025, então. Então, vamos lá, amigos. Essa é a Nancy Fraser, ela estava no ano passado, né? Então, o nome do texto no ano passado era outro, era Redistribuição e Reconhecimento. Agora é Reconhecimento sem Ética. Uma coisa ali é óbvia que é a mesma palavra, né? O reconhecimento. Talvez a pessoa pergunte, mas será que ela, no outro texto, é o mesmo significado? É sim, é o mesmo significado. Se tem das aulas do ano passado que podem ajudar agora, é as dela, né? As dela podem ajudar totalmente, assim, porque é, praticamente tudo que está lá é útil para esse momento agora. Porém, não é preciso, não é obrigado, não tem que fazer, não é dependente delas. Dá para se virar tranquilamente sem elas, né? O que foi ser postado para essas aulas aqui da Nancy Fraser é o suficiente para esse texto aqui. Se quiser um pouco mais, pode pegar lá. Se não quiser, não precisa. Esse é o suficiente, simplesmente isso, tá bom? Então tá. É, Reconhecimento sem ética, então, é o nome do texto. E relembrando o momento histórico que é necessário e acaba ajudando muito a gente no futuro. Não só para aqui, para esse caso, mas para história, sociologia, redação.
para o Enem e todos os outros, né? Lembrando que também o Enem, né? Logo que eu terminar a postagem de todas essas aulas aqui, já estou trabalhando na, na construção das imagens, dos textos e tal, para todo o Enem aí, que é bem difícil de dar conta no ano, porque, vamos supor, num curso comum que você vai fazer, tenha 35 encontros, semanas, no ano disponíveis de aula até outubro. É impossível, não dá. É matematicamente impossível. Porque o Enem simplesmente são, são 2.600 anos. E o quê? Qualquer coisa. Então eu posso pegar e escolher, tipo, 30 coisas. Pode ser que nenhuma dessas 30 seja o que vai cair. E ainda o Enem, o que mais acontece é que eu tenho muito tempo. Eu trabalho com isso desde que surgiu o Enem. É, é a interpretação de texto. Só que não tem como interpretar o texto se não tiver vocabulário. Então, quanto mais tiver, melhor. E é útil para desde quem está no Rio Grande do Sul até quem mora no Acre, em qualquer lugar, né? Porque o exame é nacional de ensino médio. E isso nós faremos imediatamente logo depois da federal, tá bom? Então vamos lá, né? Filosofia contemporânea do século XIX até o século XXI ocorre com a disseminação depois da segunda metade do século XVII, no século XVIII, né? Daí no século XIX ocorre a disseminação da Revolução Industrial por boa parte da Europa, pelo norte dos Estados Unidos, e aí não para mais, né? Só aumenta. Da filosofia do século XIX, marcada por grandes inovações tecnológicas, como a máquina a vapor, como avanços médicos, descobertas científicas, fotografia, né? A gente vê, por exemplo, aqui o meio de transporte, a ferrovia, o trem, a vapor, a máquina, a fotografia tirada aqui, né? E daí depois, logo em seguida, o século XX, né? O século XX que é o século da Nancy Fraser, né? Marcado pelas guerras, né? Pelo naufrágio do Titanic no começo do século, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? A Guerra Fria que é o coração da obra da Nancy Fraser, inclusive parte daí e dessa proliferação de armas, né? Que a tecnologia, assim como a máquina a vapor, também nos trouxe. Só que a gente tem armas suficientes hoje para destruir a vida na Terra, né? Na verdade, não só a Terra, a gente pode acabar com o sistema solar inteiro, né? E para quê, né? E é nesse contexto, né? E ainda muito focado nisso, eu acho que aqui mais próxima até dos cinco dessa situação aqui seria bem direto a Nancy Fraser, apesar do Ito que está muito próximo, mas ela porque ela está falando o tempo todo disso, que é a Nancy Fraser aqui então. Ela é americana, né? Então é norte-americana, estadunidense. Aí é com você, tanto faz. Ninguém vai te dar 0,1 vai tirar de você porque você falou isso. A não ser num texto que escreveu, lá, você discorreu no texto, você variou a palavra, aí seria de bom tom. Poderia ajudar você a ter um bom texto, né? Mas por perder pontos, você não vai por causa disso, não. Então, a Nancy Fraser, nascida em 1947, viva, né? Ela está idosa, 76 anos, mas ela está nativa. E o texto dela, Reconhecimento Sem Ética, ele foi publicado, né, nas edições de Lua Nova, de São Paulo, né, das edições 70. Né, é a página 101 até a 138, né, do ano de 2007. Então, sendo uma filósofa do século XX, ela justamente está falando de um fato específico do século XX. E esse fato é esse aqui. É o desequilíbrio entre o capitalismo e o socialismo soviético. O capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos, ele teve a tendência sempre a crescer mais e achar um caminho. Só que o que acontecia é que a outra potência de outro lado, de uma forma até muito contrária à visão capitalista do mundo, que era a visão que inclinava o comunismo, a visão socialista soviética,
acabava mantendo o capitalismo sob controle, assim como o capitalismo também freava o avanço dessa, da, da União Soviética, que por muitas vezes deturpou demais os ideais de Marx, né, de Lenin, né, do grande Lenin, de Trotsky, né, e acabou se tornando uma ditadura do Stalin, né? O stalinismo não é uma coisa positiva, né? E depois os outros que vieram ficou tudo Estado, tudo era espião e é uma coisa muito complicada. Mas porém havia um equilíbrio no mundo. E só que uma ameaça de guerra constante que podia acontecer, mas não acontecia. Tanto que acabou essa fase em 89, 90 e 91, no processo de queda do Muro de Berlim, de abertura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passando então o país central a se chamar Federação Russa, né? Hoje chamamos de Rússia. Então, é justamente isso. E o capitalismo perdeu seus freios, né? Ele avançou mais do que tudo, né? E todas as coisas, sei lá, boas e as ruins, assim, saíram que nem caixa de Pandora para tudo que lado. Dentro disso, então temos aí ao reconhecimento sem ética da Nancy. Quem é a Nancy Fraser? Né? Ela é uma filósofa estadunidense afiliada à escola de pensamento conhecida como teoria crítica. É, política, esse daqui também, sabe? É, associada à ética, é claro, é muito difícil dissociar a política da ética. Estudou filosofia na City University of New York. É titular da cátedra Henry A. and Louis Loeb de Ciências Políticas e Sociais da New School University, também em Nova York. E ela é feminista, mas feminista daquelas bem devotada, bem inclinada mesmo ao feminismo. É uma lutadora do feminismo, a Nancy Fraser é. Então, ela usa isso como um exemplo de representatividade, de reconhecimento dela como mulher, que pode servir de exemplo no reconhecimento da mulher negra, ou da mulher asiática, da mulher grávida que precisa trabalhar. Mas também pode ajudar na representatividade, por exemplo, dos negros em geral, ou dos indígenas, ou dos asiáticos, dos latinos, e também do movimento LGBT, toda a variedade, a diversidade de gênero que temos no mundo, partindo da minha posição como mulher no mundo. E também, além de ser mulher, comunista também, né? Ela é comunista, né? Então ela é totalmente inclinada à direção comunista via socialismo, que é justamente a ideia dela. E é curioso porque a gente não espera encontrar uma pessoa tão decidida, tão esclarecida nesse sentido, morando nos Estados Unidos, que é a casa do capitalismo, né? O que é mais capitalista do que esse país especificamente, que é a Nancy Fraser, então. A pensadora Nancy Fraser obteve o bacharelado, que é o documento de pesquisadora, né? E daí tem a licenciatura, que é professora, né? Eu mesmo tenho os dois diplomas, a licenciatura e o bacharelado, assim como ela. Bacharelado em filosofia na Bryn Mawr em 1969 e reconheceu seu pós-doutorado, o PhD, né, em filosofia no Centro de Pós-Graduação da Universidade da cidade de Nova York, Estados Unidos, né, em 1980. Ela lecionou no Departamento de Filosofia da Universidade de Northwestern por muitos anos antes de mudar para a New School. E tem sido uma professora visitante em universidades na Alemanha, França, Espanha e Holanda. Na carreira da professora, né, pós-doutora Nancy Fraser, além de suas muitas publicações e palestras, a Nancy Fraser é uma ex-coeditora da Constelações, um jornal internacional de teoria crítica e democrática, onde ela permanece como membro ativo do conselho editorial. Ela foi convidada a ministrar palestras Tanner
na Universidade de Stanford, e as palestras sobre Spinoza na Universidade de Amsterdã. Curioso, ó, Spinoza, ela e a Marilena Chauí. Aí. Aqui um símbolo muito importante do feminismo, né? We can do it, né? Só que mostrando mais algumas mulheres aqui. Até alguém me comentou comigo que era a Beyoncé que está aqui, né? Eu não sabia porque eu não conheço, né? Eu peço perdão pelo meu desconhecimento, mas eu sou muito atrasado, né? Meu negócio é rock velho, é rock antigo, né? Eu tô lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 também, né? Mas os de agora eu não conheço muito, não, né? E eu acho que é ela que tá ali. Aí você pode ver que tem até uma mulher com um bebê, aqui está atrás de mim, uma mulher com um bebê aqui também, né, mostrando a representatividade de todas a diversidade, né, de mulheres nessas etnias, em suas culturas, em suas origens e nas condições também. Por exemplo, ter um bebê, ser mãe de um bebezinho de colo nesse momento. Os pensamentos da Nancy Fraser é uma importante pensadora feminista preocupada com as concepções de justiça. Justiça para Nancy Fraser é fazer o certo. Justiça para ela é te dar aquilo que você merece como pessoa no mundo. Você merece comida. Você merece medicação para a doença ou problema que o tratamento está fazendo. E isso precisa ser baseado na ideia de que você é um ser humano independente da qual diversidade de qualquer tipo, desde classe, etnia, gênero, não importa. Cultura, da onde você veio, não importa isso. Que isso deve caminhar sempre juntos, o reconhecimento com a redistribuição de recursos, para que a justiça possa ser feita de forma que não se torne injustiça. O reconhecimento sem ética é justamente a ideia de você reconhecer as pessoas, mas reconhecendo por um lado negativo, que faz com que o que seria justiça se torne injustiça. E esse é o problema. O problema seríssimo é esse aí. A justiça é quando todo mundo tem o que comer, o que beber, aonde morar, em uma situação equivalente, semelhante, não desigual. Como diz Jean-Jacques Rousseau, uma sociedade jamais será democrática enquanto houver alguém que tenha que se vender para outra pessoa ou alguém que possa comprar alguém. Exatamente essa a ideia. Que não poderia acontecer, é o mal do capitalismo, na perspectiva de Nancy Fraser. A Nancy argumenta que a justiça é um conceito complexo, que deve ser entendido sob 3 dimensões separadas, embora interrelacionadas. 1. Distribuição de recursos produtivos e de renda. Daquilo que se produz e do dinheiro. 2. Reconhecimento. Na linguagem, em todo o domínio simbólico. Sem excluir ninguém. Nem o ateu satanista. Mas ninguém. Todo mundo vai ter que estar aqui. Por exemplo, eu dei um exemplo, eu falei até uma coisa um pouco absurda, mas quis falar isso, né? Absurdo no sentido que eu juntei o ateu com o satanista, nem o satanista é ateu, né? Mas eu quis dar um exemplo de que ninguém pode ser excluído, pelo contrário. Calma, esse aí não, tá errado, é injusto. Ele também merece. Mas como ele é do mal? Tá, quanta gente que fala que de Deus e tudo, aquele cara lá, espírita, João de Deus lá, estuprando as mulheres, como é que fica? Não adianta nada. Não é Deus que segura, desculpa. É você, é a moral de cada um de nós. É o caráter. É o que você fala, o título que você ostenta. E 3, representação. Na política
e no poder de tomar decisões. Então, nós precisamos ter, por exemplo, uma travesti negra dos bairros pobres das cidades no poder. Precisamos ter. Ela tem que estar lá. Tem que ter lá. O indígena precisa estar lá. A mulher, por exemplo, lésbica. O homem homossexual. O homem bissexual. Por mais polêmico que seja, e um pouco controverso que seja uma conversa, um diálogo inteligente e produtivo, todas essas pessoas são pessoas com direitos de iguais por serem humanos. Você não escolhe o que você gosta. Você é o que você é. É muito diferente. Para evitar concepções redutoras do conceito de justiça, a participação democrática, todos nós participando de uma discussão de governo, como por exemplo, vamos colocar a árvore de Natal na Rua 15 ou não? Aí você vai ver que está lá a árvore colocada e quanto custou? Custou uns R$ 25. É claro que não. Enquanto isso, o povo está passando fome. Ela argumenta também que os teóricos sociais deveriam sintetizar os elementos da teoria crítica. A teoria crítica é a teoria que critica a sociedade, critica a política, critica o capitalismo. É o que herdou da escola de Frankfurt pós-Marx, né? Os grandes marxistas, né? Eles mudaram bastante coisa, tiveram novas ideias, novos desenvolvimentos e evoluções, né? Algumas coisas que são aprovadas por muitos, outros têm suas críticas sobre isso, mas isso é saudável, isso é bom, porque isso enriquece a nossa possibilidade de vida, a nossa possibilidade de opções. E o pós-estruturalismo, no qual tudo que é dito pelas palavras. E agora nós encontramos coisas que as palavras não conseguem mais dar conta. E você consegue perceber que há coisas que vão além das palavras. Então, sintetizar elementos da teoria crítica e do pós-estruturalismo, tanto da fala crítica como desse pós-estruturalismo que já está mostrando novos problemas, superando a falsa antítese. Uma falsa antítese que tem uma tese, uma antítese e uma síntese, superando essa falsa antítese, que parece ser uma posição que não é um teatro entre os dois, para ganhar um completo conhecimento dos problemas sociais e políticos sobre os quais ambos trabalham. Volto a dizer, Nancy Fraser é socialista. Ela acredita que esse é o caminho da justiça. Ela está errada. A questão não é que ela está errada, a questão é que a federal colocou o texto dela, que é convicta disso. E tem toda uma explicação de uma vida inteira para dizer por que ela pensa assim. E ela é de lá. Não é o que chamam de tal do mimimi daqui. Você quer uma tradução do que é mimimi? Eu vou dizer para você. Ciências sociais, sociologia, ciência política, filosofia política. Tudo isso é mimimi. Porque o que tem em comum em tudo isso que eu falei? O mundo à nossa volta. O que muitos gostam de dar o nome realidade. Então é para ver no mundo que disseram para mim como é que é. Por exemplo, que a Terra é quadrada. Ou que é uma chapa. Tem gente que pegou o barco e foi. Pelo menos foi coerente, né? Mas, pelo amor de Deus. Cara, que ano que nós estamos? Pensem sobre isso. Os pensamentos da Nancy. Assim, a autora, Nancy Fraser, está plenamente inserida na tradição das teorias progressistas, daquelas que sempre estão avançando, e não nas conservadoras. Ela é o contrário disso. Ao mesmo tempo em que modifica essa tradição com elementos de teorias recentes do feminismo, porque ela nunca esqueceu disso. O tempo todo ela está ligada na ideia do feminismo. O que é o feminismo? A luta por equiparidade. E os homens que agradeçam, porque nós, mulheres, estamos lutando por equiparidade, e não por vingança. Porque se fosse para fazer justiça, vocês estavam tudo ferrado.
tudo que fizeram para nós a vida inteira em toda a história da humanidade. Da teoria crítica e do pós-estruturalismo. Além de seus vários livros e palestras, Fraser é editora de Constellations, uma revista internacional de teoria crítica. A autora escreveu sobre uma ampla variedade de questões, mas ela é principalmente conhecida por seu trabalho sobre as concepções filosóficas de justiça e de injustiça. Nancy Fraser. Argumenta Nancy Fraser que a justiça pode ser entendida de duas maneiras separadas, correlacionadas: justiça distributiva, em termos de uma distribuição mais equitativa de recursos, e justiça de reconhecimento, reconhecimento igual de diferentes identidades e grupos dentro de uma sociedade. Existem duas formas correspondentes de justiça: má distribuição e reconhecimento incorreto. Qual que é a solução? Boa distribuição e reconhecimento correto caminhando juntos. Essa é a solução da síntese de todo o pensamento da Nancy Fraser, que está o tempo todo no texto Reconhecimento Sem Ética, que ela está falando que não devia fazer assim. Não usar o reconhecimento para distribuir as coisas de forma desigual. Argumenta que muitos movimentos da justiça social nas décadas de 1960 e 1970 defenderam o reconhecimento com base em raça. É aí que está o problema. Sexualidade ou etnia. E que o foco da correção do falso reconhecimento eclipsou a importância de desafiar os problemas persistentes de má distribuição. Porque foi um falso reconhecimento, e não um reconhecimento de toda essa variedade e diversidade, que é muito pouco aqui, mas estou falando de toda a variedade humana, toda, sem exceção, de forma que você não use isso para justificar a má distribuição. E isso é reconhecimento sem ética. Aqui a professora Nancy Fraser, aqui num de seus discursos. Em outras palavras, Nancy Fraser afirma que o foco excessivo na política de identidade desvia a atenção dos efeitos deletérios do capitalismo neoliberal, não liberal. Liberal, o que é liberal? Liberal é a teoria do John Locke lá. O liberalismo é uma intervenção do Estado da economia. Me diga onde que tem isso. Porque você tem, eu não conheço. Não existe liberalismo. Isso aí existiu. Agora é neo, porque o Estado intervém. Então é neo. E da crescente desigualdade de riqueza que caracteriza muitas sociedades. Em um trabalho mais recente, a autora vai ainda mais longe ao vincular o foco estreito da política de identidade com um fosso cada vez maior entre ricos e pobres, particularmente no que diz respeito ao feminismo liberal, que Fraser chama de serva do capitalismo. Aqui está a nossa querida Nancy Fraser, pensadora, clássica posição de pensador, debruçada sobre seus pensamentos. E eu digo para vocês, e vou repetir toda vez, a filosofia é a tentativa de uma mente de tentar entender o mundo que a rodeia, através de perguntas que a mente inteligente percebe. Pois quanto mais misteriosa lhe parecer a existência, maior a inteligência; quanto menos misteriosa, menor a inteligência. E será que não há problemas que estão lá longe, como Deus, a vida após a morte, os extraterrestres? Mas também não temos problemas aqui perto, como a fome, o crime, a injustiça de gênero, a discriminação, o racismo, o etarismo? Lembre-se de onde tudo começou, da dúvida. Amigos, espero realmente tê-los ajudado. E você já tem disponível aqui embaixo para download
no link o texto da Nancy Fraser Reconhecimento Sem Ética. Podem ficar à vontade para se inscrever em nosso canal, dar o seu like, para fazer os seus comentários, suas perguntas, até levantar suas polêmicas. Por favor, fiquem à vontade, terei o maior prazer em responder. Então é isso, amigos, até mais e até a próxima. Nos vemos no nosso próximo filósofo. Por hora, então, tchau. Até mais, gente.